Aqui vamos dar início à nossa aula sobre suspensão aqui do MOB, né? Tanto a suspensão quanto o freio são bastante tradicionais quanto às suas características funcionais, suas características estruturais, e são também bem conhecidos da área da reparação automotiva no Brasil. Agora, aqui na Mecânica 2000, nós sempre fazemos a desmontagem de todo o conjunto e a remontagem de todo o conjunto para apresentar as características que são inerentes a esse veículo, né? Aqui na frente, o MOB é equipado com uma suspensão do tipo McPherson, com molas helicoidais, amortecedores telescópicos, braço de controle inferior triangular, barra estabilizadora conectada à torre da suspensão por intermédio da bieleta. Na parte traseira, a suspensão é do tipo eixo semi-independente, também chamado de eixo de torção, com molas helicoidais e amortecedores telescópicos, inclusive fixado ao chassi do veículo por meio de buchas. A Nakata nos forneceu um kit completo para reposição da suspensão dianteira. Algumas partes, alguns componentes do MOB são intercambiáveis com outros veículos da linha Fiat, como por exemplo o novo Uno, como o Palio, entre outros, né? O amortecedor é exclusivo para o MOB, mas apresenta duas versões, uma para o MOB Way e outra para o MOB Easy e Drive, né? As demais versões do MOB. Assim que nós terminarmos de fazer a montagem desse kit de reposição, nós vamos então fazer o alinhamento da suspensão. Aqui atrás o MOB não tem regulagens, é preciso apenas inspecionar os ângulos da suspensão. Lá na frente é possível fazer regulagem de convergência, mas não há regulagem de caster e nem regulagem de camber, embora seja necessário também inspecionar esses ângulos. Então nós vamos começar desmontando a suspensão dianteira completa, inclusive com o sistema de freios, para apresentar as suas principais características, ok? Vamos lá. Agora sim, para continuar a aula, vamos iniciar a desmontagem. Solte a trava de retenção da pinça de freio. Retire o torque da conexão do flexível de freio na pinça. Solte os parafusos de fixação da pinça e desloque-a. Remova as pastilhas de freio. Solte o flexível de freio e remova a pinça. Remova o suporte da pinça de freio. Solte os parafusos de fixação do disco de freio. Pronto, removemos aqui o disco de freio. E todos os componentes do freio dianteiro esquerdo já estão removidos. Vamos remover agora o cubo de roda. Destrave a porca da homocinética. Instale a ferramenta de travamento do cubo de roda e solte a porca de fixação da homocinética. Desacople o pivô da suspensão. Utilize um extrator apropriado para isso. De maneira semelhante, desacople o terminal da direção. Remova o sensor ABS.
Para evitar danos à ponta da homocinética, a maneira mais recomendável de extrair a ponta da homocinética do cubo de roda é com um dispositivo hidráulico como este. Observe. Instale os adaptadores longos, o disco extrator, as porcas de encosto e o cilindro hidráulico. Enrosque o fuso de pressão do cilindro hidráulico até alcançar a ponta da homocinética. Instale a cinta de segurança. Conecte a mangueira da bomba hidráulica ao cilindro. Feche a válvula da bomba. Acione a bomba sucessivamente, deslocando o semi-eixo da homocinética. Em seguida, abra a válvula para aliviar a pressão. E remova todo o conjunto de ferramentas. Separe manualmente a ponta da homocinética do cubo de roda. Desacople a manga de eixo da torre da suspensão. Remova a manga de eixo. Retire os cabos do sensor ABS e do flexível de freio dos seus respectivos suportes na torre da suspensão. Remova a bieleta. Solte os parafusos que fixam a torre da suspensão à carroceria do veículo. Segure a torre enquanto acaba de desapertar manualmente os parafusos. Remova a torre da suspensão. Essa é a torre de suspensão do Mobi. Uma suspensão muito similar a praticamente todos os veículos nacionais, né? Uma suspensão do tipo McPherson. Então, todos os veículos que usam suspensão McPherson têm uma torre similar. É claro que com características próprias, né? Alguns detalhes específicos para o Mobi. Do ponto de vista da reparação, que é o que nos interessa aqui, alguns aspectos devem ser observados. O primeiro dele é com relação às inspeções visuais que se possa fazer em todo o conjunto, né? Outra coisa é com relação à necessidade de substituição. Isso normalmente é detectado quando se faz o alinhamento da suspensão e os ângulos de caster e os ângulos de camber não estão corretos, né? Carecendo a possibilidade da substituição de todo o conjunto. Você também pode observar deformações catastróficas, quebra de componentes ou até mesmo vazamento de lubrificante, né? Nesse caso, requer o procedimento de desmontagem de todo o conjunto da torre, né? E a substituição de alguns dos seus componentes ou então a substituição de todos, né? Para fazer a reparação, para fazer a desmontagem, você precisa tomar alguns cuidados, né? Principalmente associados à segurança, porque requer a compressão da mola. E essa compressão, você vai trabalhar com forças envolvidas que podem trazer danos a você, né? Ferir. Então é preciso que você utilize um equipamento de compressão de qualidade. Nós estamos usando aqui um equipamento Clan, que permite que se coloque a torre da suspensão, né? E comprima a mola de forma que você possa executar os procedimentos de desmontagem sem o risco da mola escapulir e te machucar. Então você coloca a torre da seguinte forma. Você deve observar que os ressaltos internos dos apoios devem reter a mola
no alojamento apropriado, para que no ato da compressão da mola não corra o risco dela escapulir, né, e vir em você. Uma vez colocado, nós vamos dar um pequeno pré-aperto só para sustentar o equipamento, a torre no local e permitir a remoção dos componentes. Bem fixo. Agora nós podemos fazer a remoção parcial da porca, né? Apenas uns 2 fios de rosca para facilitar o restante da remoção quando a mola já estiver comprimida. Uma chave Allen permite reter a haste do amortecedor enquanto você gira a porca da seguinte forma. Nesse primeiro momento é só para liberar a tensão aplicada na porca. Agora nós podemos comprimir a mola. Essa compressão deve acontecer até que esse rolamento superior esteja completamente livre. Comprimir mais um pouco. Isso favorece as atividades, né, os procedimentos de remoção. Quanto mais livre tiver, mais fácil de encaixá-la posteriormente. Observa como é que o rolamento está completamente livre, né? O coxim superior junto com o rolamento está completamente livre, permitindo que se possa retirar a porca e todo o conjunto do amortecedor. O protetor pode sair. E é importante para que haja durabilidade do próprio amortecedor, né? O batente de fim de curso e o próprio amortecedor. Proteção inferior da mola. Você pode observar que a torre da suspensão ou coluna da suspensão aloja internamente o próprio amortecedor, de forma que na observação, na necessidade de substituição do amortecedor, é preciso que toda a coluna seja substituída. Do ponto de vista do diagnóstico, você pode observar com relação à haste do amortecedor, danos, ranhuras ou o empeno. Qualquer dessas observações detectadas requer a substituição do conjunto. Você também pode observar na região onde fica o retentor do óleo do amortecedor a possibilidade de vazamentos, né? A quebra do anel de nylon também requer a sua substituição, porque isso impede a fixação do guarda-pó na parte inferior. E a presença do guarda-pó bem ajustado é importante para evitar a contaminação da haste com poeira e o dano rápido ao retentor. Outra observação que a gente pode fazer é com relação à homogeneidade do movimento, né? Uma vez que ele seja comprimido, um amortecedor pressurizado, o movimento de retorno deve ser homogêneo. Caso exista movimentos em trancos, é indício de falha interna nas válvulas que controlam exatamente os aspectos de amortecimento fundamentais para boa dirigibilidade e estabilidade do carro, ok? Essas são as principais observações que pode ser feito aqui do ponto de vista do diagnóstico na coluna do amortecedor ou coluna da suspensão. Com relação à mola, você pode analisar do ponto de vista externo, absolutamente visual, algum dano físico que possa comprometer o seu funcionamento.
O outro aspecto é com relação a seu comprimento livre de carga. Esse comprimento, com o passar do tempo, tende a reduzir por uma questão de deformações plásticas, né? Com os vários bilhões de ciclos de trabalho, a tendência é que pequenas deformações plásticas reduzam o comprimento da mola e isso reduz também a distância do veículo até o solo. Caso isso seja percebido, é preciso também fazer a substituição da mola. Vou tirar a mola daqui para a gente poder fazer a medição do seu comprimento livre. A medição do comprimento livre da mola pode ser feita por um instrumento até de maior incerteza, né? Quando você detecta lá no carro que a altura dele ao solo está aparentemente inadequada, você percebe também claramente usando uma régua graduada como essa. Basta medir entre as extremidades dos elos. 386 milímetros aproximadamente. Vamos reposicionar a mola aqui para preparar para a montagem. Quanto ao batente do amortecedor, você deve observar a sua integridade estrutural. Se está faltando pedaços ou se está esfarelando o material, tem que ser substituído. Quanto ao conjunto do rolamento superior, né, que contém o próprio rolamento e o coxim superior, você deve substituí-lo caso você observe ruídos característicos, né, causados por algum tipo de folga excessiva, danos estruturais ou também dano no próprio rolamento. Você pode inclusive separá-lo de forma bem simples. Esse é o coxim e esse é o rolamento. As inspeções no rolamento são as inspeções que se faz em qualquer rolamento. E a forma mais simples é observar, fazendo um movimento suave, se há folgas nas suas esferas ou se há aquele ruído característico de dano nas esferas do rolamento. Nós agora vamos fazer o seguinte, vamos remontar o conjunto utilizando as peças, né, de reposição enviadas pela Nakata para essa finalidade, ok? Vamos começar aqui pelo amortecedor. Terminar aqui a compressão da mola para facilitar o encaixe do conjunto. Vamos retirar aqui a fita de proteção da haste do amortecedor, né? Fixação da haste. É importante que se faça o procedimento de desaeração por 2 ou 3 vezes para garantir a homogeneidade do movimento do amortecedor logo nos primeiros movimentos da suspensão. O procedimento é muito simples, baixa a haste completamente e deixá-la subir livremente. Observe o movimento contínuo, homogêneo da subida da haste. Mais uma vez. Instalação do calço da mola. Em seguida, o guarda-pó. Um suave aquecimento do guarda-pó facilita a montagem aqui no anel de nylon. Vou colocar ele aqui dentro. Assim. Vem até aqui. Um rápido aquecimento permite que ele passe no anel de nylon com facilidade.
bem acondicionado, agora nós podemos fazer a montagem. Agora o batente do amortecedor. O maior diâmetro do batente deve ficar para baixo, ó, maior, menor. Agora podemos instalar o conjunto aqui no compressor de molas, tendo atenção ao encaixe da parte inferior da mola nesse entalhe. Ok aqui, passamos aqui o guarda-pó por cima do último elo, a posição já está correta. Agora vamos colocar o rolamento. E em seguida o batente. Ok? Vamos também colocar alguns fios de rosca da mola de retenção do conjunto. Ok? Agora é importante soltar a mola alinhando todo o conjunto adequadamente. Vamos lá. Por enquanto ainda está solto, mas você pode observar que já estão todos os componentes bem alinhados. Ok, começou a fixar o coxim e ele precisa encaixar corretamente no rolamento de topo. Mais um pouco. Ok, agora precisamos apertar um pouco a porca para ir já ajustando o conjunto. Está pronta a torre da suspensão para ser instalada no veículo. Para facilitar a montagem, é bom que essa pequena seta aqui na superfície do coxim esteja apontando para frente do veículo, porque posiciona os 3 parafusos de fixação. Nós vamos fazer isso já. Entretanto, vamos apenas pendurá-la lá na carroçaria, porque o carro nesse momento está sem a manga de eixo. Logo em seguida nós voltamos para cá, porque eu quero apresentar a você algumas características do rolamento e da roda de excitação do sensor ABS, ok? Então vamos lá. Nós vamos fazer também a substituição aqui do pivô da suspensão. Pivô é o terminal esférico do braço de controle e você pode observar aqui, ó, que o pivô original com o qual o carro saiu de fábrica, ele é fixado ao braço de controle por meio desses 3 rebites de aço aqui. Já a peça de reposição, o pivô de reposição, ele vem com parafusos, né, seus parafusos específicos com a resistência correta e porcas, já as suas porcas autotravantes aqui. Então a gente vai remover esses rebites aqui e a gente volta. Depois de removidos aqui os rebites, a gente consegue retirar aqui o pivô. Você repara que já estava até com a sua coifa bem danificada. E vamos instalar o pivô novo aqui, ó. Depois de apertados os parafusos, nós vamos agora reinstalar a coluna de suspensão. Posicione a torre da suspensão no veículo e instale seus parafusos superiores. Aperte-os com 40 mais ou menos 2 Nm.
Fixe o chicote do sensor ABS e o flexível de freio nos seus respectivos suportes na torre. Agora vamos instalar também a nova bieleta da barra estabilizadora. Você tem duas maneiras de impedir que o eixo de cada junta esférica gire durante o aperto. Uma delas é fixar essa parte com uma chave 17. A outra é utilizar uma chave Torx T30 e segurar o eixo aqui pela frente. Posiciona as porcas. Como é uma porca autotravante, dificilmente você consegue levar ela até o fim só com as mãos. Agora eu vou aplicar o torque final de 56 Nm em cada porca. Acople a manga de eixo à torre. Encaixe o pivô da suspensão na manga de eixo. E aperte sua porca com 60 mais ou menos 3 Nm. Instale o pivô do terminal da barra de direção e aperte sua porca com 34 mais ou menos 2 Nm. Aperte os parafusos de fixação da torre da manga de eixo com 120 mais ou menos 6 Nm. Instale a ferramenta de travamento do cubo de roda. Insira a porca da homocinética e aperte-a com 280 mais ou menos 14 Nm. Trave a porca e retire a ferramenta de travamento do cubo de roda. Instale o disco de freio no veículo. Instale o suporte da pinça de freio e aperte seus parafusos com 105 mais ou menos 5 Nm. Para instalar a pinça de freio após uma substituição de disco ou de pastilhas, você deve antes recuar o êmbolo da pinça para liberar espaço para os novos componentes. Isso a gente faz utilizando a ferramenta adequada. Uma outra dica é, na instalação da tubulação hidráulica, você deve evitar torcer o flexível de freio. Encaixe as pastilhas e instale a pinça. Aperte os parafusos de fixação da pinça com 29 mais ou menos 1 Nm. Aperte a conexão do flexível do freio na pinça. Instale a trava de retenção.